puissant de Jésus. Pai, no nome poderoso de Jesus. S'il vous plaît, viens recevoir notre louange et notre adoration. Por favor, venha receber nosso louvor e nossa adoração. Seigneur, bénis tous ceux qui sont en direct. Senhor, abençoe todos aqueles que estão na live. Et même, Seigneur, ceux qui peut-être vont écouter ces messages. E aqueles também que vão ainda escutar essa mensagem. Père, nous te demandons, Pai, nós te pedimos, dans le nom puissant de Jésus. no nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. On va adorer le Seigneur. Nós vamos adorar o Senhor. Et ensuite, j'ai une puissante parole de Dieu pour votre vie. E logo após eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida.
Cet après-midi, essa tarde, presque nuit déjà, quase noite já, j'aimerais vous laisser un message. eu gostaria de vos deixar uma mensagem. Le thème de ce message, O tema dessa mensagem c'est quand la foi devient un cauchemar. é quando a fé se torna um pesadelo. Quand la foi devient un cauchemar. Quando a fé se torna um pesadelo. Peut-être dans votre vie, Talvez em sua vida vous avez déjà passé des moments você já passou momentos qui peut-être vous pensez que vous avez la foi. que talvez você pensava que tinha fé. Peut-être même vous avez la foi. E talvez mesmo você tenha, Mais vous avez été déçu. mas você foi decepcionado. Peut-être aujourd'hui vous êtes triste avec Dieu. Talvez hoje você está triste com Deus. J'ai une parole pour bénir votre vie. Eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida. Et à la fin de ce message, E ao fim dessa mensagem, vous irez comprendre você vai compreender pourquoi por que votre foi a sua fé est devenue un cauchemar. ela se tornou um pesadelo. En Matthieu chapitre 21, Em Mateus capítulo 21, le verset 21, no versículo 21, si peut-être vous avez une Bible, se talvez você tenha aí uma Bíblia, vous pouvez prendre cette Bible. você pode pegar essa Bíblia. Matthieu chapitre 21 Mateus capítulo 21 et le verset 21. e no versículo 21. Ainsi dit la parole de Dieu. Assim diz a palavra de Deus. Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ces filles, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôtez de là et jette-toi dans la mer. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem a fé e não duvidarem, vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer neste monte: levanta-se e se jogue ao mar, e isso acontecerá. Quand la foi, elle devient un cauchemar. Quando a fé ela se torna um pesadelo. Notre foi, elle devient un cauchemar. A nossa fé ela se torna um pesadelo. C'est quand nous remplaçons É quando nós trocamos la foi a fé pour le doute. pela dúvida. Notre foi, elle devient un cauchemar. A nossa fé ela se torna um pesadelo. Lorsque nous changeons notre foi Quando nós trocamos a nossa fé pour le doute. pela dúvida. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, vous qui m'écoutez en direct, vocês que me escutam ao vivo, j'aimerais vous dire ces messages. eu quero te dizer essa mensagem. J'aimerais vous dire ces paroles prophétiques. Eu quero te dizer essas palavras proféticas. Que lorsque nous laissons le doute dominer notre vie, Quando nós deixamos a dúvida dominar a nossa vida, lorsque nous remplaçons notre foi pour le doute, quando nós trocamos a nossa fé pela dúvida, notre foi elle devient un a cauchemar. nossa fé se torna um pesadelo. Nous sommes en train de passer des moments difficiles dans le monde entier. Nós estamos passando momentos difíceis pelo mundo inteiro. Et dans ces moments-là, E neste momento, c'est le moment de croire. é o momento de crer. C'est le moment vraiment d'avoir la foi pure. É o momento de ter a fé verdadeira. C'est le moment de croire comme jamais. É o momento de crer como nunca. Ne laissez pas le doute remplacer votre foi. Não deixe a dúvida tomar o lugar de C'est sua le fé. moment de croire dans le psaume 91. É o momento de crer no Salmos 91. Qu'est-ce que dit le psaume O que 91? diz o Salmo 91? Dans tout le psaume, Em todo o Salmo, il y a
un message tem uma mensagem qui nous amène à croire en Dieu, que nos leva a crer em Deus, à croire dans une protection invisible. a crer numa proteção Et invisível. je crois dans cette protection. E eu creio nessa proteção. Et j'aimerais vous demander, E eu quero te pedir, comptez sur Dieu. conta com Deus. Faites confiance en Dieu. Coloque a sua confiança em Deus. Ne laissez pas le doute Não deixe a dúvida remplacer votre foi. tomar o lugar da sua fé. Mais croyez, Mas creia, croyez, creia. malgré les tempêtes, Mesmo com as tempestades, croyez toujours. creia sempre. Ne perdez pas votre foi. Não perca a vossa fé. Faites confiance en Dieu. Tenha confiança em Deus. Faites confiance en Dieu. Tenha confiança em Deus. Le deuxième point de ce message, O segundo ponto dessa mensagem, je disais et je viens répéter cet après-midi. eu já disse e vou repetir nessa tarde. Quand la foi, le thème du message, c'est quand la foi, elle devient un cauchemar. O tema da mensagem é quando a fé se torna um pesadelo. Je disais d'abord, Eu disse primeiro, c'est lorsque nous changeons notre foi pour le doute. é quando nós trocamos a nossa fé pela dúvida. Deuxième, Segundo, en Jacques, le chapitre 1, le verset 3. em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Jacques, chapitre 1 et le verset 3. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Écoutez bien qu'est-ce que dit la parole. Escuta bem o que diz a palavra de Deus. En Jacques, le chapitre 1 et verset 3. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Ainsi dit la parole de Dieu. Assim diz a palavra de Deus. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz a perseverança. Quand la foi, elle devient un cauchemar, A fé se torna um pesadelo. c'est quand cette foi É quando essa fé, ne résiste pas aux épreuves. é quando essa fé não resiste às provações. Dans ce moment, E neste momento, c'est le moment que nous devons faire confiance en Dieu. é o momento que nós temos que confiar em Deus. J'aimerais vous rappeler que Dieu, il a toujours le contrôle de toutes les situations. Eu quero vos lembrar que Deus ele tem sempre o controle de todas as situações. Lorsque notre foi, Então, quando a nossa fé, elle ne résiste pas aux épreuves, quando ela não resiste às provações, elle devient un cauchemar pour nous. ela se torna um pesadelo. Ne laissez pas. Não deixe. Ne laissez pas le doute Não deixe a dúvida remplacer votre foi. tomar o lugar da sua fé. Croyez, Creia, croyez. creia. Faites comme Jésus a dit. Faz como Jesus disse. Croyez seulement. Creia somente. Deuxième, Segundo, notre foi, elle devient un cauchemar a nossa fé ela se torna um pesadelo quand elle ne résiste pas aux épreuves. quando ela não resiste às provações. Dans ces moments des épreuves, Nesses momentos de provações, c'est le moment où Dieu, é o momento em que Deus il est en train de nous éprouver. ele está nos provando. Il est en train d'éprouver tous les chrétiens du monde entier. Ele está desaprovando todos os crentes do mundo inteiro. Il est en train d'éprouver Ele está colocando em provas les chrétiens du monde entier. os crentes do mundo inteiro. Dieu est en train de vous éprouver. Deus ele está provando você. Est-ce que votre foi, Será que a sua fé elle va résister les épreuves? ela vai resistir às provações? Selon les gouvernements, Segundo os governantes, la situation du coronavirus, a situação do coronavírus, on a encore quelques jours, e ainda temos alguns dias, peut-être des semaines, talvez semanas, ou même des mois. ou talvez meses. Mais est-ce que votre foi, Será que a sua fé elle va résister aux épreuves? ela vai resistir às provações? Comment est votre foi aujourd'hui? Como está a sua fé hoje? Est-ce que vous vraiment croyez en Dieu?
Será que você crê verdadeiramente em Deus ou pas? ou não? Se a nossa fé, Elle ne résiste pas aux épreuves. ela não resiste às provações, Notre foi deviendra un cauchemar. a nossa fé se torna um pesadelo. Elle deviendra un cauchemar. Ela se tornará um pesadelo. Neste momento de provações, Résistez avec la foi. resista com a fé. Faites votre foi résister aux épreuves. Faça com que a sua fé resista às provações. Cette tempête, elle va passer. Essa tempestade, ela vai passar. Ce moment difficile, il passera. Este momento difícil vai passar. Mais croyez toujours en Dieu. Mas crê sempre em Deus. Seulement Dieu, il y a la solution pour cette crise mondiale. Somente Deus tem a solução para essa crise mundial. Troisième, Terceiro, quand la foi, elle devient un cauchemar. quando a fé se torna um pesadelo. Jacques, le chapitre 2, le verset 26. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Écoutez bien qu'est-ce que dit la Bible. Escuta bem o que diz a Bíblia. Jacques, le chapitre 2, le verset 26. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Il est écrit, Está escrito: en effet, de même que le corps sans le souffle, je vais répéter, en effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même, la foi sans les actes est mort. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Troisième, Terceiro, quand la foi, elle devient un cauchemar. quando a fé se torna um pesadelo. Quand cette foi, elle n'a pas des actes. Quando essa fé ela não tem atos. Lorsque cette foi n'a pas des œuvres. Quando essa fé não tem obras. Lorsque cette foi n'a pas des actes. Quando essa fé não tem atos. Cette foi, elle devient un cauchemar. Essa fé se torna um pesadelo. Est-ce que vous croyez en Dieu? Você crê em Deus? Si vous croyez en Dieu, Se você crê em Deus, il est nécessaire d'agir. você tem que agir. Si vous disiez oui, pasteur, j'y crois. Se você diz sim, pastor, eu creio. Mais si vous ne faites rien, Mas se você não faz nada, votre foi, elle est morte. a sua fé está morta. Parce que si vous croyez, Porque se você crê, vous devez agir. então você tem que Et agir. le moment que nous sommes en train de vivre, E no momento que estamos vivendo, c'est le moment que l'Église doit réveiller. é o momento em que a igreja tem que C'est acordar. le moment que nous devons s'élever. É o momento que nós devemos levantar. Nous devons s'élever devant cette situation. Nós temos que nos levantar diante da situação Décourber nos genoux, déplier nos genoux devant Dieu. e dobrar o nosso joelho diante de Deus De demander l'aide du ciel. e pedir ajuda do céu. Parce que Dieu il a la solution pour la planète Terre. Porque Deus ele é a solução para o planeta. Dieu a la Dieu il a la solution pour le coronavirus. Deus ele tem a situação para o coronavírus. Il a le contrôle de la Ele situation. está no controle da situação. Mais faites confiance en Dieu. Mas tenha confiança em Deus. Quand notre foi devient un cauchemar. Quando a nossa fé se torna um pesadelo. J'avais dit, Eu et disse, je veux e répéter, eu vou te repetir. notre foi elle devient un cauchemar. A nossa fé ela se torna um pesadelo. Lorsque nous laissons notre foi être remplacée pour le doute. Quando nós deixamos a nossa fé ser tomada pela dúvida. Ne laissez pas votre foi être remplacée pour le doute. Não deixe a dúvida tomar o lugar da sua fé. Ne laissez pas votre foi être remplacée pour le doute. Não deixe a sua fé ser trocada pela dúvida. Mais croyez. Mas creia. Le moment est difficile. O momento está C'est difícil. le moment de croire comme jamais. É o momento de crer como nunca. Pastor, Mais vous ne savez pas ma situation. mas você não sabe a minha situação. Pastor, Mais j'ai peur. eu estou com medo. N'ayez pas peur. Não tenha medo. N'ayez pas peur. Não tenha C'est medo. une parole prophétique de Dieu pour ta vie ce soir. É uma palavra profética de Deus. N'ayez pas peur. Não tenha medo. Dieu, il a toujours la solution. Deus ele tem sempre a solução. Dieu, il a toujours contrôle. Deus ele tem sempre o controle. Ne laissez pas le doute remplacer votre foi. Não deixe a dúvida tomar a sua fé. Parce que si vous permettez Porque se você permitir le doute remplacer votre foi, a dúvida tomar o lugar da sua fé, votre foi deviendra un cauchemar. a sua fé vai se tornar um pesadelo. Deuxième, Segundo, quand la foi elle devient un cauchemar,
Quando a fé ela se torna um pesadelo. Quand cette foi ne résiste pas aux épreuves. Quando essa fé não existe as provações. Alors, Então, dans ces moments des épreuves, neste momento de provações, c'est le moment de croire. é um momento de crer. C'est le moment de résister avec votre foi. É um momento de resistir com a sua fé. Même si les gens, Mesmo se as pessoas, même si les spécialistes, mesmo se os especialistas, même si les journaux mesmo se os jornais essayent de mettre la peur dans votre cœur, eles tentam colocar o medo no seu coração. n'ayez pas peur. Não tenha medo. Croyez seulement. Creia somente. Croyez seulement. Creia somente. Résistez dans ces moments des épreuves. Resista nesses momentos de provação. Parce que ce moment des épreuves, il va passer. Porque esse momento de provação vai passar. Mais il est nécessaire. Mas ele é necessário. Parce qu'après la tempête, Porque depois da tempestade, Dieu, Deus, il y a quelque chose de plus grand à faire dans ce ele monde. tem algo maior a fazer. Je crois que beaucoup de gens Eu creio que muitas pessoas vont venir à Christ, vão vir a Cristo. vont rendre leur vie à Vão Christ. entregar a sua vida a Cristo. Je crois en cela. Eu creio nisso. Quand la foi, elle devient un cauchemar. Quando a fé se torna um pesadelo. Troisième, Terceiro, j'avais dit, eu et disse, je vais vous e répéter, vou repetir, notre foi, elle devient un cauchemar. nossa fé ela se torna um pesadelo. C'est quand notre foi n'est pas accompagnée des actes. É quando a nossa fé não está acompanhada de ações. Vous croyez, Você crê? bougez. Mexa. Mexa-se. Faites quelque chose. Faça alguma coisa. Croyez. Creia. Ce n'est pas le moment de pleurer. Não é o momento de chorar. C'est le moment de croire. É o momento de crer. Ce n'est pas le moment d'avoir la peur. Não é o momento de ter medo. Mais c'est le moment de croire. Mas é o momento de crer. C'est le moment de É croire. o momento de crer. De savoir que Dieu il est toujours au contrôle. De saber que Deus tem sempre o controle. Que cette maladie, Que essa doença, elle est rien devant notre Dieu. ela não é nada diante do nosso Deus. Mais croyez, Mas creia. faites quelque chose Faça alguma coisa. pour démontrer votre foi. Para mostrar a sua fé. N'envoyez pas, Não olhe. n'envoyez pas de mauvais messages aux autres. Não envia mensagens maus. N'envoyez pas de mauvais messages aux autres. Não envia mensagens maldosas para outras pessoas. N'envoyez pas Não envia. des mauvaises nouvelles pour les autres. Não envia más notícias para as pessoas. Envoyez des bonnes nouvelles. Envia boas notícias. Envoyez des bonnes nouvelles. Envia boas notícias. La Bible, A Bíblia, l'évangile, o Evangelho, c'est des bonnes nouvelles. é boas novas. Envoyez des bonnes nouvelles aux gens. Envia as boas novas para as pessoas. Envoyez des bonnes nouvelles aux gens. Envia as boas novas urgente. Envoyez cela. Envia isso. Mais ne laissez pas Não deixe votre foi être remplacée. Não deixe a sua fé não deixe a dúvida tomar lugar na sua fé. Ne laissez pas votre foi être remplacée pour le doute. Não deixe a dúvida tomar lugar na sua fé. Deuxième, Segundo, quand la foi devient un cauchemar, quando a fé se torna um pesadelo, quand elle ne résiste pas aux épreuves, quando ela não resiste às provações, résistez, resista. résistez, Resista. résistez en croyant en Dieu. Resista crendo em Deus. Troisième, Terceiro, faites quelque chose. faça alguma coisa. Faites quelque chose en démontrant que vous croyez en Dieu. Faça alguma coisa demonstrando que você crê em Deus. Priez dans votre maison. Ore em sua casa. Oui, je sais que dans ces moments, Sim, eu sei que neste momento nous ne pouvons pas nous rassembler. nós não podemos estar juntos. Mais je sais Mas eu sei que dans nos maisons, que na nossa casa nous pouvons invoquer la présence de Dieu. nós podemos invocar a presença de Nous Deus. pouvons invoquer la miséricorde du Seigneur. Nós podemos invocar a misericórdia do Senhor. Nous pouvons vraiment plier nos genoux devant Dieu Nós podemos verdadeiramente dobrar nossos et joelhos diante de demander Deus aide du cieux. e pedir ajuda dos céus. Quatrième, Quarto, quand la foi, elle devient un cauchemar. quando a fé ela se torna um pesadelo. Ésaïe, au chapitre 46, au verset 10.
Isaías 46, versículo 10. Et après, on va lire Romains 9, le verset 16. E depois vamos ler Romanos 9, 16. Ésaïe, le chapitre 46, et le verset 10. Isaías 46, versículo 10. Dès le début, j'ai prédit mon but. Longtemps à l'avance, j'ai annoncé ce qui n'a pas encore eu lieu. J'ai dit, voici mon projet. Il se réalisera. Desde o princípio, eu anunciei as coisas do futuro, há muito tempo. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Alléluia. Aleluia. Romains, le chapitre 9, le verset 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Cette parole elle est puissante. Essa palavra é poderosa. Romains, le chapitre 9, le verset 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Écoutez. Escute. Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem fazer, mas somente da misericórdia de Deus. Quand la foi, elle devient un cauchemar. Quando a fé ela se torna um pesadelo. Quatrième, Quarto, quand Dieu il décide quando Deus ele decide exercer sa souveraineté. exercer a sua soberania. Lorsque Dieu il décide d'exercer sa souveraineté, Quando Deus ele decide exercer a sua soberania, c'est fini. acabou. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. É Ele o Deus Todo-Poderoso. C'est lui qui décide de faire. É Ele que decide Et fazer. selon la Bible, il y a beaucoup de choses qu'il a décidé, ça fait déjà longtemps. E segundo a Bíblia, tem muitas coisas que Ele já decidiu a fazer há muito tempo atrás. Il y a des moments dans notre vie E há momentos na nossa vida que nous devons comprendre cela. que nós temos que compreender isso. Ça ne dépend pas de notre foi. Isso não depende da nossa fé. Ça dépend vraiment de la souveraineté de Dieu. Isso depende verdadeiramente da soberania de Deus. Pasteur, Pastor, est-ce que Dieu, será que Deus il va me protéger Il du va- coronavirus? Ele vai me proteger do coronavírus? Oui, je crois. Sim, eu creio. Je crois dans le psaume 91. Eu creio no Salmo 91. Que 1000 va tomber d'un de ton côté. Que 1000 cairão ao seu lado. Peut-être des 10 000 de l'autre côté. Talvez 10.000 do outro lado. Mais vous serez protégés. Mas você estará protegido. Je crois dans ce message prophétique. Eu creio nessa mensagem Qui profética. dit le psaume 91. Que diz o Salmo 91. Si nous faisons confiance en Dieu, Se nós colocamos a nossa confiança em Deus, aucun mal nenhum mal, va arriver dans notre maison. nenhum mal vai chegar à nossa casa. Aucun peste Nenhuma peste va arriver dans notre maison. vai chegar à nossa casa. Je crois dans cette parole. Eu creio nessa palavra. Je crois dans cette protection invisible. Eu creio nessa proteção invisível. Mais ici Dieu, Mas e se Deus, malgré notre foi, mesmo com a nossa fé, il décidait de faire sa volonté. Ele decide de fazer a sua vontade, Il est Dieu. Ele é Deus. Et il sait toujours le meilleur. Ele sabe sempre o melhor. Il sait toujours le meilleur. Ele sabe sempre o Mais melhor. j'aimerais vous demander ce soir, E eu quero te pedir essa noite, faites confiance en Dieu. confie em Deus. Faites confiance en Dieu. Confie em Deus. Ne laissez pas Não deixe le doute remplacer votre foi. a dúvida tomar o lugar da sua fé. Ne laissez pas le doute remplacer votre foi. Não deixe a dúvida tomar o lugar da sua fé. Deuxième, Segundo, faites votre foi résister aux épreuves. faça com que a sua fé resista à provação. Et
Donc, ce moment, c'est le moment de croire comme jamais. E esse momento é o momento de crer como nunca. C'est le moment de croire en Dieu. É o momento de crer em Deus. Ce n'est pas les masques, Não é uma máscara, ce n'est pas les gels, não é o gel, ce n'est pas ça não é isso qui nous protège. que nos protege. J'aimerais vous dire quelque chose. Eu quero te dizer algo. C'est Dieu qui nous protège. É Deus que nos C'est protege. lui qui a la protection. É Ele que tem a proteção. Faites confiance en lui. Confie nele. Faites confiance en lui. Confie nele. Troisième, Terceiro, si vous croyez en Dieu, se você crê em Deus, démontrez ça avec les actes. demonstre isso com ações. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir, Tem muitas pessoas que estão sofrendo, qui ont besoin d'une parole que precisam de uma palavra d'encouragement. de encorajamento. Et vous, Em você. et nous, E nós devons avoir cette parole de vie. temos que ter essa palavra de vida. Nous devons avoir cette parole d'espérance pour le monde. Nós temos que ter essa palavra de esperança para o mundo. Et Dieu, il compte sur vous. E Deus, Ele conta com você. Dieu, il compte sur nous. Deus, Ele conta conosco. Et c'est le moment E é o momento. que notre foi doit résister aux épreuves. É o momento em que a nossa fé tem que resistir às provações. Et quatrième, E quarto, sauf si Dieu il décide d'exercer sa souveraineté. somente se Deus ele decide de exercer a sua soberania. Sauf, Somente. Mesmo si peut-être se talvez quelque chose de difficile alguma coisa difícil viendra sur votre vie, venha à sua vida, ne perdez pas votre foi. não perca a sua fé. Continuez toujours à croire en Dieu. Continua sempre a crer em Parce Deus. que s'il décide d'exercer sa souveraineté, Porque se Ele decide exercer a sua soberania, nous irons pour un endroit nós iremos para um lugar beaucoup mieux que cette terre. muito melhor do que essa terra. Nous irons pour rencontrer Dieu Nós iremos reencontrar Deus et vivre éternellement avec lui. e viver eternamente com Ele. Ça, c'est notre espoir. Essa é a nossa Je esperança. vous laisse ce message cet après-midi. E eu te deixo essa mensagem nessa tarde. Quand la foi, elle devient un cauchemar. Quando a fé ela se torna um pesadelo. C'est quand cette foi, elle est remplacée pour le doute. Quando essa fé é trocada pela dúvida. Deuxième, Segundo, c'est quand cette foi, elle ne résiste pas aux épreuves. é quando essa fé ela não resiste a provações. Troisième, Terceiro, c'est quand cette foi, elle n'a pas des actes. é quando essa fé não tem atos ou ações. Quatrième, Quarto, quand Dieu il décide d'exercer sa souveraineté. quando Deus decide exercer a sua soberania. Croyez en Dieu. Creia em Deus. Croyez en Dieu. Creia em Deus. Amen. Amém? Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo puisse vraiment inonder votre cœur, que ela possa verdadeiramente inundar o seu coração, combler votre vie cobrir a sua vida, au nom de Jésus. em nome de Jesus. Que cette paix Que essa paz puisse vous protéger, possa te proteger, non seulement aujourd'hui, não somente hoje, mais pendant tous les jours de mas votre vie. durante todos os dias da sua vida. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Merci. Obrigado. Dans le nom puissant de Jésus. Em nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.